Bom dia, pessoal. Então vamos neste momento, aproveitando essa oportunidade que temos de aqui estar nesse domingo de sol maravilhoso. Então vamos fechando nossos olhos e agradecendo por mais essa oportunidade de aprendizado, de termos a companhia um dos outros, estarmos com nossas famílias, com todos aqueles que amamos. Que neste momento a espiritualidade possa trazer a cada um lenitivo de amor, de esperança, de cura, fazendo com que sempre tenhamos a fé em nós e em tudo aquilo que vamos fazer. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, bom dia a todos novamente. Estou aqui hoje para falar sobre a paciência no exercício da convivência, que é o que está acontecendo hoje, né? Nós estamos todos mais em casa, mais com aqueles da nossa família que muitas vezes não ficávamos o tempo todo. Muitos pais ficavam com seus filhos somente meia hora às vezes, ou nem isso. Chegavam, a criança já estava dormindo, saíam para trabalhar, a criança já estava dormindo. E hoje não, hoje mudou a rotina. Todos estamos mais em casa, com mais tempo para ficar com aqueles que tanto amamos. E o amor, né, a paciência, ela faz parte deste amor. Porque como que nós tratamos aqueles que estão conosco? Temos que ter a paciência, temos que respirar, né? As brigas, as discussões ou os diálogos. Quais são as nossas escolhas? Muitas vezes, no momento lá que alguma coisa não está como nós queremos, o que nós fazemos? Acabamos brigando. E isso nos atrapalha. Então nós precisamos ter mais o quê? Diálogo. Olhar o outro também, porque é importante. Uma vez eu estava assistindo uma palestra do Mário Sérgio Cortella e ele disse o seguinte, que aquela casa de capa de revista não é a casa real. Isso é verdade, né? Você olha aquela capa de revista linda, maravilhosa, e tá lá aquele sofá, né, arrumadinho, sem pó, aquelas almofadas milimetricamente colocadas, tudo no lugar. Só que na nossa casa, no dia a dia, assim, muitas vezes não, né? A criança corre para um lado, ainda mais se for pequeno, corre para um lado, brinca, pega um negócio, pega o outro, e você tem que se adaptar. E essa adaptação neste momento da pandemia, onde nós ficamos mais em casa, ela requer mais da gente, requer o nosso olhar para nós mesmos, para as nossas atitudes, para aquilo tudo que acontece no nosso dia a dia. Porque a louça, ela tá lá. A gente fala às vezes que parece que ela brota, né? Por quê? Mas isso tem um motivo. Nós tomamos café da manhã, almoçamos, tomamos café da tarde, jantamos. Então, tem esse movimento. E a vida, ela é movimento, né? E quando eu fui pensar nesse tema, para falar da paciência, eu também vi aquela música do Lenine, que inclusive quem tem Instagram, fizeram até uma chamada da palestra e colocaram a música do Lenine, que é paciência. E como que é essa questão da paciência? Ele diz lá na música, né? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. E a vida não para. E a gente precisa ter paciência, a gente precisa se olhar, se amar, ter novas atitudes, novas reflexões em tudo aquilo que nós fazemos.
E começa onde? Na nossa casa. Na nossa casa com todos aqueles que estão conosco. Porque só na casa espírita ou só na igreja, aonde quer que você frequente, é mais fácil. Você não está com aquelas pessoas o tempo todo, você está com elas um pouco de tempo, às vezes. Então você é diferente. E na sua casa? Como você chega na sua casa? Como que você trata aqueles que estão com você? E aí, essa música, eu fui até ouvi-la novamente no domingo passado, quando a Neide tinha me falado, eu fui ouvir a música. E tem um vídeo na internet, no YouTube, que é dessa música dele cantada com uma orquestra. Gente, é maravilhosa. Tem até harpa. E parece assim que tem uma conversa entre a harpa e o violão. E a gente para olhar esses detalhes na nossa vida? Não. Por quê? Porque a gente está sempre com pressa, sempre parece que atrasado para aquilo que a gente precisa fazer. Mas por que isso? Porque a gente não respira, não acorda. Primeiro agradecendo, né? Tendo sentimento de gratidão. Às vezes a gente acorda já com pressa de tudo. Nossa, porque eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Não, vamos nos acalmar, né? Precisa ter essa calma, ter essa paciência antes de começar. É importante começar? Claro que é. Nada espera, né? A gente tem que fazer as coisas. Só que a gente tem que respirar para enxergar o que realmente está acontecendo. E até eu vou contar para vocês, compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo ontem. Ontem foi aniversário da minha filha e eu saí de manhã para comprar algumas coisas e ela estava na aula, meu marido dormindo, e eu saí, fui comprar algumas coisas e voltei para casa. Passei nos lugares, comprei as coisas, voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, fui começar a guardar as coisas, eu senti um pouco de tontura. E aí eu comecei a pensar, nossa, labirintite? Não. O que será essa tontura? Aí eu parei um pouco de guardar as coisas e fui, sentei no sofá, respirei e comecei a pensar, por que eu estava com aquela tontura? E aí eu comecei a ver todos os pensamentos que eu tinha tido durante aquele período que eu tinha saído de casa, tinha ido nos lugares. Eu já acordei ontem pensando na palestra de hoje também, né? Então, tudo isso, aí depois até quando eu comentei com o meu marido, ele falou assim pra mim, será que você estava com algum espírito que tinha? Eu falei, então, eu acho que era isso, eu acabei atraindo algumas coisas neste percurso. Só que se eu tivesse simplesmente falado, não, eu estou com labirintite, e tivesse caído lá, né, deitado, alguma coisa, eu não teria me recuperado tão rápido, porque eu sentei, respirei, fiz uma prece, e aí foi passando. Aí eu voltei a fazer as coisas, me percebendo, porque o importante é isso, é a gente se conhecer, né? O conhece-te a ti mesmo, para você perceber aonde estão, por que as coisas estão acontecendo. Então eu fui olhando e aí consegui, né? Não precisei, não estava doente, não era um problema, era realmente a minha sintonia. Então às vezes a gente pensa que tudo é, eu estou doente, mas você já parou para pensar o que te levou a isso? Então são as nossas, né? A falta de paciência conosco mesmo. Então a gente precisa ter essa paciência com a gente, a paciência com o outro que está com a gente. Né? Em casa, as coisas às vezes, na maioria das vezes, não saem exatamente do jeito que a gente quer, né? Porque tem as coisas para fazer. E aí se você for ficar esperando o outro, vai ficar tudo mais difícil. Eu falei na última palestra e hoje eu volto com esse livro aqui, ó, Nós, do Chico Xavier, pelo Emmanuel. Ele foi um livro que eu ganhei aqui quando a gente participou de Nós Espíritas. E esse livro, ele é assim uma coisa
que eu até comentei, que eu já li várias vezes e durante essa pandemia eu já li umas 5 vezes, eu continuo lendo. E ele tem um capítulo aqui, que é o capítulo 2, que ele fala justamente disso, se tiveres paciência. E aí ele fala da paciência nesse nosso dia a dia, no nosso lar, com todos aqueles que estão com a gente. Porque se você não tem paciência, você só briga com as pessoas, quando você precisar delas, elas estarão querendo te auxiliar? Ou elas estarão com bronca, né? Às vezes na raiva, estarão fechadas para ter uma conversa com você. Então, no lar, o que a gente procura fazer? A gente procura desenvolver, né, ter esse exercício da paciência na convivência, ou às vezes a gente explode, briga e aí sai cada um para um lado. A melhor saída é o diálogo, é o respirar. É difícil? É difícil, mas viver dá trabalho, gente. Se não fosse difícil, a gente estaria aqui para quê, né? Se nós estamos aqui encarnados, é porque não somos homens de bem. Então a gente já tem que ter essa consciência. É uma das primeiras coisas que a gente tem que saber. Se estamos aqui, é porque não somos os melhores. É porque temos sim que aprender. E é o aprendizado no nosso dia a dia, com aqueles da nossa família que estão lá conosco, né? Que nos são caros no sentido assim do amor, né? É um amor tão grande, mas que muitas vezes também gera brigas. Então, se a gente não quer brigar, é uma escolha nossa. Você pode escolher. Tá acontecendo alguma coisa, mas você não quer brigar. Então, respira e sai. Vai fazer outra coisa. Vai para um outro ambiente, faz uma prece. Ou coloca uma música. Essa questão da música, eu acho muito importante também, até para a harmonização dos nossos lares. Porque se eu só ouvir determinado tipo de música, né, dependendo do que a música fala, é o que eu vou atrair para o meu ambiente. Então, se está conturbado o ambiente, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma música também que acalme. Tem uma música que eu adoro, né? Acho que muitos já sabem, que é o Ama, que é do... eu esqueci o nome dele. É não sei o que Camargo. Quem canta é o Alan Vilches. Teve até uma última live deles no Noite de Luz, que foi a primeira música que ele cantou. E quando ele veio aqui, eu pedi para ele cantar essa música também. E é uma música que ela fala justamente disso. Então, se você ama, você, né, fica mais leve. E Jesus falou pra gente, comigo o jugo é leve. E qual que era o ensinamento de Jesus? O amor. Então, se a gente tem isso com a gente, fica muito mais fácil. Por que às vezes a gente quer insistir no que está dando errado? Porque transformar, modificar, às vezes a gente também se dá o braço a torcer, né? Que eu estava errada em determinada situação. Então, é isso que a gente precisa fazer. É o pensar, é a reflexão, né? Que é o pensamento, e a nova atitude. Porque quando eu tenho uma nova atitude, eu mostro que realmente eu transformei aquilo. Que não adianta eu falar, não, agora eu estou ótima. Não, eu vou ser colocada à prova se eu realmente me modifiquei. Tudo que a gente fala, a gente é colocado em algum momento da nossa vida à prova. Né? Num banco, numa fila de mercado. Como que nós vamos agir quando somos contrariados? Porque se todo mundo está fazendo o que a gente quer, está perfeito. Agora, e quando nós somos contrariados? Como que eu ajo? Eu vou agir com diálogo, com cordialidade com a pessoa? Ou não? Então, é isso que a gente precisa começar a refletir e olhar no nosso dia a dia, nas pequenas atitudes.
E é enxergar o outro também, né? Porque quantas vezes a gente vê a pessoa, ela chega tão assim, atribulada, com tanta pressa, que ela também, ela não te vê. Por quê? Porque ela está envolvida nos problemas dela. Todos nós temos problemas, né? A vida de ninguém é totalmente tranquila. E quando a gente pensa que está um pouco mais tranquilo, alguma coisa acontece. Que é para justamente fazer com que a gente repense algumas atitudes. Este momento que a gente está vivendo agora, né, com essa pandemia, ele veio justamente para nos fazer repensar. Será que é necessário a gente ficar 3 horas numa condução para ir trabalhar? Será que é necessário, às vezes, a gente só pensar no comprar? Ou é o melhor a gente ter o convívio com aqueles que estão conosco? Então, tudo isso é um aprendizado para a gente. Não é fácil. Se fosse fácil, às vezes a gente nem estaria aqui, né? Mas é o dia a dia. E aí, eu vou falar uma coisa. Tudo isso traz também a essa questão do quanto nós damos de valor às pequenas coisas. Há uma conversa com um amigo, que antes a gente via as pessoas e hoje às vezes a gente fala, nossa, a gente via todo dia. E hoje a gente fala, queria tanto ver aquela pessoa, conversar com ela. Né? Porque quando a gente estava mais perto, a gente não valorizava aquilo. Então hoje a gente está sentindo falta disso. Mas hoje nós temos um aliado também, que é a tecnologia, a internet, as lives, as maneiras de comemorarmos. Por exemplo, aniversários mudou, né? Ontem foi aniversário da minha filha e ela fez uma reunião pelo Meet, convidou vários amigos, pessoas que até tem uma madrinha dela que mora no interior, que a gente já não via há 2, 3 anos, apareceu lá. Então a gente pode ter essa troca também. Então, às vezes é isso também, como a gente está perto das pessoas, a gente não pensa também na ajuda que a tecnologia nos dá a estar com aqueles que estão longe. E isso é uma coisa assim fabulosa, dependendo, é claro, para que a gente vai utilizar. Porque as redes sociais, as lives, infelizmente, tem pessoas que entram em uma live para falar mal daquele que está lá. Mas com que intenção, né, gente? Às vezes a gente vê essa questão dessa disseminação de ódios, e aí mostra justamente isso. Que é aquilo até que o Sérgio comentou, que o Pedro Cardoso, ele fala que são redes sociais ou redes antissociais. Que muitas vezes a pessoa está lá apenas para falar mal do outro. Ela não está lá para colocar coisas boas dela. Ela está para olhar o que o outro está fazendo e criticá-lo. E aí? E isso é o que a gente realmente quer? Quando eu falo mal do outro, quando eu só fico criticando aquilo que estão fazendo, e eu não estou fazendo nada de produtivo na minha vida. Ao invés de eu ficar lá falando mal do outro, por que eu não vou ajudar aqueles que precisam? Né? A nossa casa que precisa, outros lugares que estão fazendo trabalhos aí fantásticos. Então a gente pode fazer, mas ao invés de fazer, muita gente prefere o quê? Ou criticar ou reclamar. Porque nada dá certo para mim, porque aquilo. Nada realmente vai dar certo se você não der o primeiro passo. Se você primeiro não tiver essa paciência com você, de se olhar, de ver o que você precisa modificar e for atrás. Né? Porque depende de cada um de nós. Deus não vai descer aqui na terra e vai viver por nós. Ele nos deu
a oportunidade de nós fazermos o nosso melhor. E qual é o melhor que nós estamos fazendo? É o criticar o outro? É o falar mal do outro? Ou é nós termos novas atitudes conosco? Eu costumo falar para os meus alunos, né, que eu dou aula para os pequenos, de 1º a 5º ano. Eu costumo falar para eles que viver é trabalho, que não adianta a gente achar que vai aprender assim do nada. De repente vai cair do céu o aprendizado. Não. Se você não levantar, não for atrás, não fizer a sua parte, não estudar, nada vai cair do céu. Né? Eu até brinco, cai sim a chuva, agora tá caindo uns meteoros, né? Umas coisas assim, e um avião de vez em quando, ainda bem que é raro. Mas o aprendizado, ele depende da gente. Se eu não levantar cedo, não for ler um livro, não for me interessar por aquilo que eu quero fazer, vou conseguir o que eu preciso? Não. A ciência hoje que está aí, né, tão falada neste momento, que estão fazendo tantas descobertas, mas é por quê? Porque eles vão atrás, vão pesquisar. Não ficam somente no achismo e na crítica. Nem tudo dá certo? Não, nem tudo dá certo. Mas é necessário a gente fazer esse movimento. Vida é movimento, depende da gente. O outro que está lá, ele não vai fazer o que cabe a nós fazermos. Não adianta eu sentar e falar assim, ai, eu queria tanto passar no concurso, eu queria tanto ser professora, se eu não tivesse ido atrás. Né? Então tudo depende da gente, depende do que você faz, o que você começa a fazer. E o começo ele é difícil, né? Um corredor ele não começa correndo uma maratona, ele começa aos poucos, ele começa fazendo os treinos, se preparando, é um preparo, e aí ele vai progredindo até o momento que ele corre a maratona. E isso é a nossa vida, é a oportunidade que a gente tem. Às vezes a gente quer só chegar no ápice, mas não, para a gente chegar no ápice, a gente tem que ir fazendo as coisas aos poucos. E esse exercício, ele é um exercício diário nosso, é no nosso dia a dia. Se a gente não fizer, não for atrás, a gente não consegue. E essa questão da paciência é isso. Quantas vezes, principalmente os adolescentes, né, ouvem 1 minuto da música. Então, olha que música legal. Aí coloca a música para você ouvir. Você começou a ouvir a música? Ah, não, mas essa parte eu não gosto. Já troca de música. Então, assim, vamos ouvir realmente a música. Vamos entender o que realmente acontece. Porque às vezes a gente troca tanto e a gente nem entendeu. Não absorveu, né? Não conseguiu refletir naquilo que aquela música está trazendo pra gente. Vamos olhar, vamos perceber mais. E isso acontece em relação às pessoas também, a nossa convivência no nosso dia a dia. Às vezes a gente vê a pessoa assim, né, e sai, não para, não conversa, não olha. Às vezes a gente vê, né, que a pessoa está um pouco diferente. Mas o porquê que ela está diferente? Ah, mas eu não vou perguntar. Mas às vezes a pessoa está precisando que alguém pergunte por que ela está diferente. Então é isso que a gente precisa, melhorar mais, nos ajudarmos, ajudar ao outro, a gente ajuda a gente mesmo. Porque muitas vezes aquele problema que a pessoa está passando, às vezes a gente já passou por um problema semelhante, a gente pode auxiliar, ou vai me fazer mais tarde, mais para frente, com que eu não passe pela mesma situação. Se eu vejo que ali tem um buraco, eu vou caminhar igualzinho para também cair no buraco? Não. Então é esse olhar, como que a gente está enxergando essa questão do outro e a nossa mesma, né?
essa questão da música tem também dos programas de TV. Às vezes a gente fala, nossa, eu estou super bem informado, eu sei de tudo que está acontecendo. Se você falar de qualquer assunto para mim, do mundo, eu sei. Será que a gente sabe? Ou será que a gente só olha aquela informação, olha só o título, né? A gente vê o título da notícia, não lê a notícia e já repassa. Hoje essas questões de fake news, né, dessa disseminação, até mesmo desse ódio que está, é por conta disso. Porque a gente não está se preparando, a gente não tem a paciência de parar e ler um jornal, de parar e ler um livro. O jornal impresso quase não tem mais, né? Tem muito menos do que antigamente. Muitas pessoas que assinavam o jornal impresso hoje assinam da internet e não é a mesma coisa, né? De você abrir um jornal, de você ler tudo aquilo. Às vezes a gente só lê lá a manchete mesmo e acha que sabe. E esses grandes escritores, filósofos, eles fazem muitos artigos nos jornais. E também estão disponíveis em outras plataformas, é claro. Para quem não gosta de ler, mas essa questão de gostar de ler, né? Eu adoro ler, então eu não posso falar muito. Mas tem pessoas que não gostam de ler, que quando você fala de um livro, a pessoa fala assim, ah, mas não tem um filme? O filme tem, mas ele não tem tudo aquilo que tem o livro. Ele é mais superficial. O livro ele é mais profundo, ele traz nuances que no filme você não vê. Então, às vezes é isso que a gente precisa. Precisa ter a paciência também de nos dar a oportunidade de sentarmos. Eu sou uma pessoa, já fui mais, hoje sou um pouco menos, mas até ansiosa. Muitas vezes também em casa tem lá a louça para lavar, então às vezes a gente estava fazendo alguma coisa e eu já queria limpar logo. A semana passada eu me peguei até tendo uma outra atitude, até depois comecei a pensar. Ia passar aquele filme Uma Linda Mulher, fez 30 anos, né? E é um filme que marcou muito, né? Eu gostei muito desse filme. Aí quando eu vi o comercial que ia passar Uma Linda Mulher no sábado à tarde, e geralmente é quando a gente almoça um pouco mais tarde, aí quando a gente acabou de almoçar, eu falei, nossa, vai começar o filme. Aí eu liguei a TV, estava começando. Sentei lá na sala e fiquei assistindo o filme. A louça ficou toda lá. Não me preocupei naquele momento com a louça. Eu fui assistir o filme. Eu falei, a louça? Ou outra pessoa lava, ou depois que acabar o filme eu lavo. Então, é uma questão também que eu exercitei a paciência comigo naquele momento. Porque às vezes a gente quer tudo perfeito. Mas é o melhor para a gente e para quem está conosco. Porque se a gente quer tudo perfeito para a gente vai exigir mais daqueles que estão conosco também. E às vezes a gente precisa dar o tempo que a pessoa precisa. Ela não precisa ser tudo no nosso tempo. Ela pode ter o tempo dela, o tempo de fazer as coisas. Então isso é muito importante, a gente começar a perceber isso. Num domingo à tarde, acabou de almoçar? Tem mais pessoas com você? Porque muitas vezes tem, né? Muitas pessoas. E aí o que elas fazem? Também é cômodo achar que só você que vai lavar a louça. Então se você deixa a louça lá, em algum momento alguém vai sentir falta e vai lá lavar. Vai lá fazer. E vai ver que lavar a louça, como diz o Edson, não faz mal, né? A água não queima a nossa mão, não é ruim lavar louça. Que eu acho que é uma grande briga de muitas casas, é a questão da louça, principalmente hoje, né? Eu estava assistindo uma palestra do Clóvis e ele estava falando sobre essa questão, que hoje ele fica mais em casa também, está tendo a oportunidade de ajudar e de lavar louça. E ele está com problema de visão, e ele falou que então a louça para ele lava a louça e ele sente mais
porque o tato dele está mais apurado. Então ele sente aonde está mais engordurado. Então ele foi criando esse mecanismo também de ser um momento para ele prazeroso, de conhecimento. Tem muitos momentos que podem ser de conhecimento, de coisas melhores, mas a gente não se dá essa oportunidade. Por quê? Porque a gente quer o imediatismo, né? Eu faço isso rápido e me livro disso. Não, vamos curtir aquele momento. Vamos curtir, vamos fazer aquilo, né? Cantando. Eu gosto muito de cantar. Então eu gosto de colocar música, cantar. E quando a gente está conversando, ontem, por exemplo, a gente estava lá fazendo as coisas, eu, meu marido e minha filha, e a gente estava conversando, e alguém fala alguma coisa, a gente lembra de alguma música. Aí a gente começa a cantar aquela música que a gente lembrou. Não tem necessariamente só esse tipo de música ou só aquele. É uma música que a gente lembra em muitos momentos. Então, isso aqui é interessante. Como que são esses momentos de interação familiar? Eles são momentos alegres, são momentos de trocas, de diálogos, ou são momentos que só geram brigas, discussões? É isso que a gente precisa começar a pensar. Se nós estamos no nosso lar, que a gente fala tanto, né? A minha casa, como é bom estar com a minha família. Então a gente precisa realmente colocar isso na nossa família. O evangelho no lar, a importância do evangelho no lar, né? Fazermos o evangelho no lar, fazermos uma vez por semana. Se às vezes a gente tem as pessoas, né, que estão conosco, às vezes alguém não quer participar, fala, eu não vou participar. Isso já aconteceu muito em casa. Eu não vou participar, tá bom, a gente vai fazer. Aí você começa a fazer, vibra por aquele que não está participando. Quando você vai pensar em fazer o evangelho, você já vibra por aquele. Isso em casa a gente começa a fazer, aí daqui a pouco a pessoa chega, senta lá, aí a pessoa fala que não vai falar nada naquele dia, só vai ouvir. Aí a pessoa já fala. Então é um momento também de você escutar o outro, de você falar e de você melhorar o seu lar, né? A importância de você colocar luz, a luz no seu lar, no lar dos seus vizinhos, porque às vezes acontecem problemas na vizinhança. Joga luz na vizinhança. Quando você faz o evangelho, não é como se acendesse um prédio todo. Então é isso que você está fazendo. Você está jogando aquele holofote de luz em toda a sua vizinhança, em todos aqueles que estão precisando, que estão por perto. Faça isso, mas faça com fé, realmente pensando naquelas pessoas que estão precisando. Né? Tem muitas vezes, quando você vê situações assim, a pessoa está precisando se transmutar, né? Fazer uma modificação nela, mas às vezes é tão difícil. Teve uma época que tinha uma pessoa que eu pensava no seguinte, quando eu mandava uma energia para ela, eu pensava como se fosse, sabe, uma casca de ovo, como se ela estivesse quebrando, e aí aquela luz começa a penetrar, porque tem muitas pessoas que elas não estão aptas, né, e não querem receber, elas reclamam de tudo, só que elas são muito duras, e duras com elas mesmas, de não se dar a oportunidade de fazer algo diferente. Porque às vezes a gente fala assim, eu não gosto disso. Tá, você não gosta, mas você já tentou? Você já experimentou? Não, mas eu sei que eu não gosto. A gente só vai saber se a gente realmente não gosta se a gente tiver um parâmetro, se a gente experimentar. E o Evangelho no Lar, ele nos dá essa oportunidade de você mandar essa luz para aqueles que precisam. E são pessoas conhecidas ou não. Às vezes, né, elas estão passando por determinadas situações que a gente não sabe por quê. Tudo tem um porquê, mas a gente não sabe.
Nós estamos aqui e a gente não sabe de tudo. Nós estamos aqui para aprender juntos, né? Então, essa questão do evangelho no lar. Façam o evangelho. Ah, mas às vezes é tão difícil porque aquela outra pessoa não quer, porque como é que eu vou fazer? Eu vou fazer sozinho? Faça. Nesse livro aqui no Nós, tem uma parte que ele faça. Procure o evangelho, mesmo que sozinho. Ele fala também da importância do evangelho. E o evangelho, ele vai mudando, né? Essa egrégora vai protegendo o seu lar, a cada um que lá está. Só que, veja bem, não adianta você fazer o evangelho, proteger, e no primeiro problema que tenha, você não ter paciência, você já explodir, você já, né, brigar. Se você está fazendo todo este movimento de mudança, de conscientização daquilo que você quer, quando acontece algum problema no seu lar, até o Minoru falou isso numa palestra aqui. Ele chegou na casa dele, a filha dele, era o dia dela lavar louça, e ela estava lá no celular. Aí ele chegou, foi lá para a cozinha, estava cheio de louça. Aí ele pensou, se eu faço o evangelho na minha casa, para harmonizar o meu lar, vai adiantar eu ir lá e começar a brigar com ela? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e vou lavar essa louça. Aí ele teve uma atitude diferente. Então, você vê, evitou uma briga, né, uma discussão ali que... Quem se aproveita das discussões? São aqueles espíritos que não querem que a gente melhore, né? Eles se aproveitam deste momento. E às vezes a discussão começa por motivos bestas, que às vezes a gente nem sabe. Nossa, a gente começou a discutir por quê, né? Então, e aí ele foi e fez. E aí, é claro, em um outro momento, ele fala, olha, você viu, era o dia de você lavar a louça, mas você não lavou. Preste um pouco mais de atenção da próxima vez. Pronto. Não gerou aquela situação, né, de briga, de uma desarmonia no lar. Se a gente faz o evangelho para harmonizar o nosso lar, nós mesmos desarmonizamos quando nós brigamos, discutimos com o outro. E é isso que a gente quer? O que a gente quer? É isso que a gente precisa parar e pensar. O que realmente eu quero? Eu quero me modificar, eu quero ser uma pessoa melhor. A gente fala, né? Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Um pouco por dia. Que é aquilo que eu falei. Não adianta a gente começar hoje e achar que amanhã a gente já está no ápice. Sou Chico Xavier. Não, não é, gente. Sinto muito, mas a gente não começa hoje, amanhã a gente é Chico Xavier. A gente, aliás, para ser Chico Xavier, muitas encarnações ainda, muitas, para a gente poder realmente chegar nessa compreensão e nessa doação, né? Porque Chico Xavier foi uma doação que ele fez do aprendizado dele. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, tem muitos livros sobre o Chico Xavier, tem um filme. Então, assim, foi uma doação dele. E outra coisa, né, ele fez tudo isso e ele não ficou, por exemplo, os livros que ele publicou, ele não ficou com um centavo de nenhum livro. Ele trabalhava. Então, não é assim, falar, ele viveu do espiritismo. Não. Ele trabalhava e em outros momentos ele fazia a psicografia, fazia os atendimentos, e ele atendia a todos, mesmo que demorasse 3, 4, 5 horas. Então, é uma doação mesmo. E hoje, às vezes, a gente reclama, né? Reclama de, nossa, mas meia hora, eu vou ter que fazer isso por meia hora, eu vou ter que fazer aquilo. Gente, às vezes a gente reclama. E será que a gente está reclamando com motivo? Ou a gente tem muito mais hoje e mesmo assim a gente só pensa no
outro, né? Às vezes o grande problema é esse, é a comparação com o outro. Eu quero ter o que aquele tem. Por que a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, né? Às vezes é o cabelo, porque o meu cabelo é assim, eu queria ter o cabelo assado. Às vezes é outras questões, a outra pessoa tem um outro tipo de emprego, de bem material, eu quero aquilo. Nada impede que a gente tenha os bens materiais. A gente também, em nenhum lugar está escrito que a gente não pode ter bens materiais. Só que a gente não tem que viver para isso. A gente tem que colocar tudo isso para nossa vivência, né? Eu não tenho que viver para manter uma aparência de que eu tenho um melhor carro, que eu tenho uma casa assim ou assado, não. Eu tenho que viver bem com o que eu tenho. Isso muitas vezes é muito difícil pra gente, né, pensar. Porque a gente já viu quantas pessoas, né, outro dia eu estava conversando com o Sérgio, a gente até falou, né, aquele Eike Batista. O cara teve, assim, oportunidade de ser realmente, né, um grande empresário. E o que ele fez com tudo isso? Teve tanta corrupção que ele acabou onde? Preso. E tudo aquilo que ele tinha era só aparência, né? Ele não usou o bem para fazer o bem para os outros. Então é isso que a gente tem que pensar. Nós temos exatamente aquilo que nós precisamos nesse determinado momento. Nada também, em nenhum lugar está escrito que a gente não pode melhorar. Em nenhum lugar está escrito, só que só depende da gente. Se eu, por exemplo, fui fazer a faculdade de pedagogia, fui prestar um concurso, é porque eu fui atrás, né? Não fiquei esperando que só as coisas, porque às vezes a pessoa fala assim, eu queria ter um emprego melhor. Ótimo. Nesse período que a gente está, dessa pandemia, você está se preparando para ter um emprego melhor? Hoje a gente tem tantos cursos online, né? A gente tem oportunidades de estudar EAD. Aí você fala, mas eu não quero estudar, eu vou ter que ler, eu vou ter que assistir aquelas palestras. Então, a vida é feita de escolhas, né? E falando de escolhas, já estou quase terminando. Tem esse livro que é o livro do mês, Escolhas e Consequências. É o livro agora do mês de agosto, então já está disponível aqui para quem quiser. E escolhas é uma coisa que eu falo sempre, porque tudo na nossa vida vai da nossa escolha. Se eu quero começar a fazer alguma coisa, eu vou escolher. E eu não vou deixar, vou começar na segunda, aquela coisa do regime, né? Segunda-feira eu começo, outro dia eu começo. Porque só hoje eu vou fazer isso. Não, só hoje você pode começar. Pensa assim, qual é o momento de você começar? É agora. Hoje é o momento. Agora é o momento, né? De você começar a se dar uma oportunidade de realmente fazer para o seu futuro. Porque o seu futuro é seu, ele depende de você. Como eu disse antes, Deus não vai descer aqui e fazer com que você, né, seja a melhor pessoa do mundo. Se você não se modificar, se você não tiver bons sentimentos, bons pensamentos, nada resolve. Tudo vai da gente, daquilo que nós fazemos, depende de cada um. E não adianta você falar, mas se ele me tratar melhor, eu vou ser uma pessoa melhor. Não, se trate melhor você. Se aquela outra pessoa não está te fazendo bem, afaste-se dela. Faça a sua escolha. E a escolha tem que ser você. É tempo de fazer por você, de fazer o melhor por você e para aqueles que estão com você, aqueles que estão na sua convivência diária. É no exercício da convivência que você realmente vai saber se você tem paciência, se você não tem, se você tem amor,
se você não tem, e tudo aquilo que é necessário ser feito. Então hoje, era isso que eu queria colocar para vocês, essa oportunidade da gente fazer por nós escolhermos, nós fazermos tudo aquilo que é necessário. E, mais uma vez, vou colocar a questão dos livros, do Clube do Livro, que ele continua. Tem os horários que o GEPA está aberto, que as pessoas podem vir aqui para retirar o livro, né? Podem vir aqui também para fazer suas doações, sejam de alimentos que aqui precisa para o café fraterno. Então, de terça pela manhã, de quinta pela manhã, sábado, as pessoas estão aqui. Eu vi ontem, mas agora eu não sei o horário que vai ter o bazar aberto. De terça e quinta? Então, de terça e quinta, a partir das 9 horas da manhã, neste mês de agosto, nós teremos também o bazar até as 15 horas. Então, das 9 às 15, as pessoas podem vir. É claro que vai ser o atendimento, ele não vai ser um atendimento assim que a pessoa vai poder entrar e ficar um monte, vai ser aos poucos. Então, vai seguir todos os protocolos de segurança para o bom atendimento. Então as pessoas venham também, tem também a conta que as pessoas podem fazer doação. Gente, uma coisa que até eu estava conversando essa semana e que muitas vezes a gente não pensa, a questão da água. Os nossos irmãos que estão em situação de rua precisam muito de água. Então as garrafas de refrigerante, de água que vocês usam, pode higienizar e trazer. Se quiser trazer cheia, melhor, porque já chega aqui e ela já vai para a distribuição. Agora, se não tiver como trazer higienizada, traga também. É uma coisa muito importante, é uma coisa fácil de fazer, gente. Eu faço isso no condomínio onde eu moro, que a gente tem uma questão de reciclagem. Então eu vou lá no reciclável toda semana, pego as garrafas, deixo lá na minha casa. Aí um dia antes de vir para cá eu já limpo tudo, lavo, já encho com a água filtrada e trago. É uma coisa assim que às vezes a gente não pensa. Por quê? Porque a gente abre a torneira da nossa casa e a gente tem água. E esses irmãos que estão em situações que eles não têm nem água. Às vezes eles têm sede e no começo, né, que tinham a maioria dos lugares fechados, eles não tinham nem onde pedir um copo de água. Agora até tem alguns lugares, mas também eles não estão tendo muito acesso. Então a água é um bem assim que a gente tem que dar muito valor, saber economizar e saber também a doação desse bem para esses nossos irmãos que necessitam tanto, certo? Então, para a gente encerrar, fechemos nossos olhos, vamos nos dar a oportunidade neste momento que a espiritualidade aqui está trazendo toda a sua luz, a luz do amor, da paz e da tranquilidade, harmonizando os nossos chakras, trazendo a plenitude dos nossos órgãos, do funcionamento, a saúde de dentro para fora, harmonizando, melhorando e trazendo também a oportunidade de pensarmos o que nós queremos fazer, sabendo que com fé e com a esperança, como diz Cortella, do verbo esperançar, do fazer, depende de nós, depende de cada um de nós, nos darmos essa oportunidade de fazermos, de termos a paciência, o amor e a paz em nossos lares e em nossas vidas. Que Deus possa nos iluminar hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.